Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu, tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou-o e lhe disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite. Eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar-me a vida. Amém? Todos têm conhecimento dessa passagem, que ele abordou o povo de Israel, porque Israel tinha abandonado o Senhor, tinha abandonado a fé no Senhor que os criou. E ele então fala ao povo, dizendo: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se é Baal, segui-o. O povo nada lhe respondeu. Vocês cocheiam entre dois pensamentos. Se o Deus que você serve for Deus, segue ele. Mas se o Senhor for Deus, segue ele. Quer dizer, é preciso fazer uma escolha. E cochear entre outros pensamentos, nós também criarmos limitação para a nossa mente. Olhando as dificuldades, os problemas da vida, as impossibilidades, e ficar murmurando. Dão mais ênfase, mantém foco nos problemas e nas dificuldades. Isso também é cochear de dois pensamentos, pois falamos da palavra de Deus, sabemos do Deus que pode todas as coisas, sabe todas as coisas, um Deus que responde ao clamor do seu povo, um Deus que é ajudador, um Deus que trabalha, um Deus que é todo poderoso, um Deus que remove todas as limitações, todas as angústias, um Deus que sabe o que está fazendo. E ao invés de clamar ao Senhor, de buscarem no Senhor o recurso, ficam procurando nos seus problemas, ficam procurando em outros lugares, em outras coisas, em outras pessoas, sendo que o nosso socorro vem do Senhor. Em toda e qualquer situação, teu socorro vem do Senhor. Como o salmista diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Você não tem que ficar apreensivo, ansioso ou preocupado com coisa alguma dessa vida. O que nós temos que fazer é olhar para o Senhor, elevar a Ele a nossa oração. Em tudo sejam conhecidas as nossas orações e petições com súplicas e graças diante do nosso Deus. Dirigiu Ele a tua oração? Fica em paz, confia, Ele está no controle. Ele está no controle. Ainda que rujam os mares e os montes se transportem de lugar, ainda assim confiaremos, ainda que estoure contra nós a guerra, ainda assim teremos confiança. Então nós somos chamados a viver um sobrenatural de Deus. Nós somos chamados a viver sobre a dependência de Deus. Dependa de Deus e deixa Ele trabalhar por você.
E então ele coloca essa questão: qual é o teu Deus? Se ele for o Deus verdadeiro, segue ele, mas se não for, procura o verdadeiro e segue, mas abandona os outros deuses, lança fora as preocupações, lança fora os outros deuses que Deus não são, e fique com o Senhor dos exércitos, e o Pai de toda a criação. É a esse que servimos, é a esse que pregamos, é a esse que louvamos, é a esse que adoramos. E então, mesmo assim, o povo ficou cocheando ainda, e o povo não respondeu a Elias, porque o povo não sabia a que Deus verdadeiramente seguia. E ele então fez uma proposição, porque ali tinha os profetas dos outros deuses. Aqui fala Baal. Então tem muitos profetas nessa terra de outros deuses proclamando coisas que não são de Deus. Falam até de Deus, mas não é o Deus que se revela nas Escrituras, não é o Deus verdadeiro. E muitos estão enganados, não é porque são maus, não, porque são enganados. E Jesus nos advertiu várias vezes: cuidado para que ninguém vos engane. Quer dizer, como não seremos enganados? Não seremos enganados se nós dermos crédito à verdade, e ela é personificada em Jesus. Por isso que Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E quando Jesus foi batizado ali por João Batista, veio uma voz do céu e disse para ele, e disse ali, quem estava ali ouviu: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Você tem que ouvir Jesus. Ouça Jesus, entregue a ele os seus pensamentos, os seus destinos, a tua vida. Ouça ele. E ouvir a Jesus é você ouvir o que diz as Escrituras. O próprio Jesus disse: consultai as Escrituras, porque são elas que testificam de mim. E a palavra diz: aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho não tem a vida. Então, e Jesus veio para nos dar vida e vida com abundância. Ele veio para te tirar todas as preocupações, ele veio para carregar o teu fardo. Ele fala: venha a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu aliviarei vocês. Aprendam de mim, que eu sou manso e humilde de coração. Meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Oh, Deus maravilhoso, glória a Jesus. Então ele diz: aquietai, não preocupe, aquieta-te, não preocupe. Troca o teu fardo com ele. Fala: Senhor, eu estou transferindo para o Senhor, porque o Senhor é o Todo-Poderoso. O Senhor é o meu socorro, o Senhor é a minha força, o Senhor é a rocha em quem eu estou firmado. E então Elias reúne ali o povo ali reunido, e ele lança um desafio, e ele diz assim: e há de ser que o Deus que responder por fogo, esse é que é Deus. Ele colocou uma prova diante da nação de Israel, diante daquele povo que se desviaram do Senhor e seguiu outros deuses. E a palavra de Deus está sempre nos ensinando, e ela está nos ensinando agora. Coloca uma prova agora, né? uma prova de quem é o teu Deus. Qual é o Deus verdadeiro? Você que me ouve, está ao alcance da minha voz, coloca agora diante do Senhor, falar: aquele que responder com fogo, por fogo, esse é que é Deus. Porque muitos fazem muitas petições, muitas orações, invocações, mas muitas vezes não é ao Deus que é Deus, ao Deus verdadeiro. Então, Senhor, responde com fogo. Se o Senhor é Deus, responde com fogo. E Elias, os outros profetas de Baal, lançavam o corpo, cortavam até a sua carne, clamaram o dia todo,
mas não houve resposta, porque não era Deus. O Deus que não dá resposta, ele não é Deus. Aquele que não dá resposta, ele não é Deus. Porque o nosso Deus responde por fogo, é o Deus da Bíblia. Adiante dele vai um fogo que é o consumidor, que consome os inimigos em derredor. Ele tomou uma trajetória, ele não volta atrás. Então, Elias faz a oração. Ele fala: responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo, caíram de rosto em terra e disseram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E ele colocou ali o bezerro no altar que fizeram de pedra, e ainda colocou água, coloca muita água. E Deus respondeu com fogo. Esse é o Deus que responde com fogo sobre a sua vida, sobre a minha vida. Teus problemas não são nada. O que veio contra ti não nada é. Você invocar esse Deus, eu invoquei o nome do Senhor, e o Senhor me livrou de todos os meus inimigos. Aleluia. Clamei ao Senhor, o Senhor me livrou de todas as minhas angústias. Você tem um Deus. Você que me ouve, eu quero te dizer que você tem um Deus. Mas eu quero te dizer que você deve ver se esse Deus é o Deus que é Deus, o Deus criador de todas as coisas, criador da tua vida. E a tua vida está nas mãos dele. E ele nos deixou a sua palavra. A sua palavra é confiável. Não há erro na sua palavra. Não há promessa que ele não pode cumprir, porque ele é um Deus todo-poderoso. Se ele diz que guarda, ele guarda. Se ele diz que ele protege. Se ele diz que tira você da mão e da boca dos leões, ele tira. Se tira você do fogo, ele tira. Mas olhe para ele, invoque-o. Não tire a sua atenção dele. Não há problema maior do que o Deus que pregamos. Não há problema maior do Deus que se revela nas Escrituras. Não se engane, não se engane. Então, pessoas ficam abatidas, oprimidas. Mas eu quero te dizer: entregue os teus caminhos ao Senhor, confia nele, tudo mais ele fará. Ele nos fez dependentes dele. A palavra é clara nesse sentido. O homem não quer ser dependente, mas Deus não fez a nós autossuficiente, fez a nós para depender dele, para buscar nele, para esperar nele, para invocar a ele, para andar com ele, para louvar a ele, para adorar a ele, o único Deus digno de toda adoração. E então Elias, ali, a hora que veio fogo, consumiu ali o holocausto, o povo então se voltou para Deus. Falou assim: o Senhor, só o Senhor é Deus. Quando você recebe vitórias, quando você invoca a Deus, você vê vitórias de impossíveis da sua vida, você só tem uma palavra: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E assim aconteceu. Então o povo se lançou sobre os profetas de Baal, dos outros deuses, e passou todos a fio da espada, matou todos eles. Todos aqueles que não são Deus serão destruídos. Todos os que não vierem a Deus serão destruídos, porque buscam abrigo aonde não há abrigo. Cavam cisternas rotas onde não há água, mas o Senhor é um manancial inesgotável. E então Elias faz isso, e aí veio
um troco para ele, veio um revanche para ele. E aqui diz no verso 19, no capítulo 19, verso 1, diz aqui: Acabe fez saber a Jezabel, Acabe o rei, Jezabel a rainha, e todos sabem que ele era uma servidora de Baal, que ela era contrária a Deus, é ela que sustentava todos os profetas de Baal. Então ele veio saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matar todos os profetas de espada. Então Jezabel mandou mensageiros a Elias e disse-lhe: Façam-me os deuses, ela fala deuses, conforme lhes aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Quer dizer, Jezabel se levanta. Primeiro ela ficou sabendo, veio uma notícia para ela de que o que Elias tinha feito. E muitos que seguem ao Deus verdadeiro fazem coisas notórias que não eram capazes de realizar senão com o auxílio de Deus. Mas vem algo depois de ameaça, de angústia, de preocupação, de opressão, de destruição. E aí corre a notícia, tem um mensageiro. Eu quero te dizer que há um mensageiro do diabo falando das realizações que você fez da parte de Deus, das vitórias que você obteve da parte de Deus, e se levanta com uma ameaça. O diabo sabe o que nós temos feito, então se levanta com a ameaça de te destruir. Por isso que muitas pessoas dizem: depois que eu fui servir a Deus, que eu vim para Jesus, as coisas ficaram mais difíceis. Nunca ficou difícil. O que há é um combate. O que deve haver é uma resistência. A palavra diz: resistir ao diabo, mas humilhai-vos diante da poderosa mão de Deus. Se ele deu socorro lá atrás, ele vai continuar dando socorro sempre. Não há que esmorecer, mas não há que achar que você venceu uma batalha, a guerra está ganha. Não, é de batalha em batalha, é de dificuldade em dificuldade. Você vai superando, você vai, com a ajuda de Deus, com a cooperação do Deus que você confia nele, é Ele que vai te dar a vitória em todas as situações, porque Ele está te preparando para que você não seja um mimado, um dodói, um medroso. Ele está te preparando para que você seja audaz, seja corajoso, seja valente na mão de Deus, e que o teu nome seja conhecido no céu e também no inferno, e todos saberão que Deus é o Senhor da tua vida, e esse Deus é o Deus que responde com fogo. E Elias, então, o mensageiro foi e falou para Elias: Jezabel vai tirar o seu pescoço. E o que aconteceu com Elias? Elias, que foi um profeta que fez grandes feitos, Elias fez. Agora uma ameaça de uma mulher ímpia, de uma rainha ímpia, foi o bastante para Elias se abater. Elias, que era Elias, e grandes feitos fizeram da parte do Senhor, agora se abate. E diz aqui: temendo, pois, Elias levantou-se para salvar sua vida, e se foi, e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Então ele foge, e diz aqui que ele temeu. E a palavra de Deus diz para nós 365 vezes, uma para cada dia: não temas, eis que eu sou contigo.
As pessoas fixam a ideia, mantém o foco no medo, ao invés de manter o foco em Deus. Não temas, eu sou contigo. Então Deus está com o seu povo. E então o que fez ele? Ele temeu, deixou o moço dele, e ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, caminhou um dia ainda, e veio e assentou-se embaixo de um zimbro. O zimbro é uma árvore que nasce no deserto, né, que oferece sombra, e pediu o que para si? A morte. Ele pediu a morte e disse: basta, toma agora ao Senhor a minha alma, pois não sou melhor que os meus pais. Eu quero dizer das angústias que vêm sobre a sua vida, das ameaças que vêm sobre a sua vida, dos levantes que vêm sobre a sua vida. Abandonou Deus, esqueceu de Deus e manteve o foco nos problemas, nas dificuldades. O teu foco não é o problema, o teu foco não deve ser o problema, não pode ser o problema. O teu foco tem que ser Deus, tem que ser nas promessas de Deus. Tem que olhar para o autor, consumador da fé. Ele é o teu socorro. Ele não te deixa cair. Ele não te deixa só. Eu sou contigo todos os dias até a consumação dos séculos. Ainda que os teus amigos te deixem, Ele não vai te deixar. Pudesse a mulher que amamenta esquecer do filho que amamenta, ainda assim Ele não se esquece de nós. Ele é um Deus que ama, Ele investiu em você. Confia nele e para de murmurar em nome de Jesus. Pare de valorizar os problemas, as dificuldades da sua vida. Há um Deus todo-poderoso que cuida de você. A promessa dele não falha, a promessa dele não falha. Olhe para Ele, confia nele. E diz aqui que ele deitou-se e dormiu. Primeiro ela sentou, depois ele deitou e dormiu, porque estava cansado, porque estava exausto, estava depressivo. E diz aqui que ele dormiu debaixo do pé de zimbro. E eis um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. A palavra para você hoje, nessa manhã, é: levanta-te e come. Você que desanimou, você que olhou para os problemas, para as dificuldades, para as ameaças, para as agressões, para as humilhações, levanta e come. É o pão vivo que desceu do céu. Come de Jesus. Olhe para Ele, olhe para a sua palavra, olhe para as suas promessas, viva por elas. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras, em brasa, em uma botija de água. Comeu, bebeu, tornou a dormir. Comeu e bebeu. Ele que come da minha carne e bebe do meu sangue, é esse que tem parte comigo. Assim disse Jesus, em João capítulo 5, né? Ele que come da minha carne e bebe do meu sangue, é esse que tem parte comigo. Como de Jesus, ele é o pão vivo que desceu do céu. Beba de Jesus, ele é a água viva. Se você tomar dela, você nunca mais vai ter sede, e do seu interior fluirão rios de água viva a jorrar para a vida eterna. Porque ele falou à samaritana: se você soubesse quem te pede água, é você que pediria a mim, porque a água que eu tenho para te dar, você nunca mais vai ter. Se você beber dela, você nunca mais vai ter sede, e do seu interior fluirão de rios de água vivas a jorrar para a vida eterna. Coma de Jesus, beba de Jesus. Não coma dos teus problemas, não beba das dificuldades, das angústias, das ameaças, das crises, das humilhações, dos levantes contra a tua vida. Quando disserem todo mal contra vós, mentindo, disserem todo mal contra vós, ameaças e perseguições, o que diz a palavra? Regozijai-vos
porque é grande o vosso galardão no céu. É porque você está produzindo fruto, meu irmão. Se tudo tiver uma calmaria, está errado. Nós navegamos em um mar revolto, mas Jesus há de estar dentro desse barco, meu irmão. E Jesus dentro do barco, o barco não vai afundar. E por maior que sejam as tempestades, os ventos, ele vai acalmar o vento. Somente sustenta nele, olhe para ele, olhe para a palavra, persevere em oração. Quando orares, ele não fala que é para nós orar, ele fala quando orares, quando jejuares. É a nossa vida de comunhão com Deus, perseverando, confiando sempre. Coma do pão do vivo que desceu do céu, beba da água da vida. E voltou, segundo ele, comeu e dormiu, né? Aí você fala, lutei muito, mas você volta a dormir, porque está difícil, as coisas difíceis, mas você torna a dormir, mas o anjo não vai deixar você exausto. O anjo vai te dar a força. E diz aqui, voltou segunda vez, o anjo do Senhor tocou. Quer dizer, o anjo deu comida para ele, deu água para ele, e ele dormiu, e o anjo ficou ali esperando. Deixa eu descansar. O teu anjo está te esperando, está deixando você descansar, meu. Ele não se apartou de você, ele não se aparta de nós. E segunda vez, então, a hora que ele dormiu bastante, tal, descansou, veio segunda vez o anjo tocou e disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Não terminou para nós, não terminou para você. Você tem muito caminho ainda que percorrer na trajetória da fé, a fé que você confessa, o Deus a quem você serve. Ele tem muita coisa para você realizar aqui nessa terra, em nome de Jesus. Para o caminho será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu. Com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. 40 dias e 40 noites ele caminhou. Ele gastou muito tempo para chegar em Horebe. Não porque era tão longe assim, mas porque ele se escondia de caverna em caverna ainda. Ele ia se escondendo. Não se esconda. Não se esconda. Erga sobre os teus pés e abraça a fé, a ousadia, a intrepidez, a paciência, a perseverança. Cumpra a palavra, perdoa sempre. Invoque ao nome do Senhor sempre. Clama ao Senhor sempre. Ele vai ouvir, ele está ouvindo, ele ouve tudo. Ainda a palavra não chegou à nossa boca, ele já a conhece muito bem. Muito bem. Sabe o que se passa. Ele só quer ouvir. Se você está ligado nele, que você exponha a ele o que se passa. Ele sabe, mas ele quer ver da tua boca. E o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu, bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, de novo, né? Tem muita gente que ainda venceu muitas batalhas, levantou, caminhou longamente, lutou de novo, tornou a lutar, mas entrou na caverna, depois que venceu, depois entrou de novo na caverna, né? Mas Deus tira você da caverna hoje, em nome de Jesus, para levantar sobre os seus pés e abraçar a fé que você confessa. Há muito caminho ainda a percorrer, há uma jornada longa ainda, mas você não vai caminhar só, e Ele vai sempre te dar forças. O anjo deu forças, deu uma comida a ele, e você come desse pão, bebe desse cálice, e o caminho te será longo.
Vai ter muitas cavernas para você entrar, mas você não vai querer mais entrar em caverna. Não entro em caverna, não fujo mais dos problemas, eu encaro os problemas, eu enfrento os problemas, porque não sou só alguém todo-poderoso que luta por mim, alguém que luta por ti. Ali entrou numa caverna onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Elias, ainda está na caverna, continua na caverna, em nome de Jesus. Ele fala: Senhor, eu tenho sido zeloso. Quantas vezes você já falou isso? Eu tenho sido zeloso, eu tenho sido zeloso, eu tenho sido zeloso pelo Senhor. Quantas coisas você já fez na obra de Deus, em prol do reino de Deus? Tem sido zeloso, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar a minha vida. Você acha que você está só, mas há muita gente nessa nação, há muita gente que ora pela tua vida. Há muita gente que ora para que Deus se manifeste com o seu poder de justiça sobre toda a nação brasileira. Você não está só. Por isso, Elias, não, Elias, eu reservei 7.000 bocas que não beijaram a Baal, que não beijaram outros deuses, e joelhos que não se curvaram a ele, que não se dobraram a ele. Há muita gente contigo, orando, clamando ao Senhor, servindo o Senhor. Hoje o Senhor te dá esse pão, você come desse pão e bebe dessa água. O Senhor está entregando para nós hoje, nessa noite, nessa manhã, para restabelecer tuas forças e dizendo para você: a caverna não é um lugar de refúgio. A caverna não é um lugar de refúgio. Você deve sair da caverna. O lugar de refúgio é o Senhor. O teu refúgio é o Senhor. A ajuda vem do Senhor. Em nome de Jesus, o anjo te dá este pão e esta água hoje, nessa manhã. Coma e beba. O caminho te será longo, e você, com essas forças renovadas, você vai produzir muito mais do que você pensa ou imagina. Você vai produzir coisas feitas que você jamais pensou ou imaginou de fazer. Em nome de Jesus, o menor dos nossos produzirá por 1000. Em nome do Senhor, nós soltamos muralhas, hasteamos canhões e cantamos e louvamos e adoramos, sabendo que não somos só, e sabemos que o nosso Deus é que responde por fogo. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, conheça o Senhor, prossiga em conhecê-lo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você nunca estará só, tenha as forças renovadas, em nome de Jesus, amém.